alunos, aqui é o Maurício. Eu estou gravando uma série de vídeos aqui. Em comum acordo, nós conversamos aí e decidimos que seria mais fácil fazer a gravação de vídeos para os alunos que estão com dificuldade, eles conseguirem entender um pouco mais do que eles estão realizando na prática. Alguns alunos têm muita dúvida e essa série de vídeos, eu vou fazer o primeiro vídeo falando um pouco dos serviços, né? O que é um servidor, o que é um domínio, o que é uma floresta, para que serve um controlador de domínio, quais serviços eu posso ter num servidor. E nesse primeiro vídeo eu vou começar falando aqui do nosso sistema de Senai, nossa rede Senai, como ela funciona, né? Eu tentei criar uma topologia aqui bem simplificada do que seriam os servidores e o que seriam os clientes. Então aqui eu tenho uma arquitetura cliente-servidor, onde todos os computadores, aqui eu representei o laboratório 5, o laboratório 4, é óbvio que nós temos muito mais máquinas do que isso na nossa rede, mas não teria como representar todas elas aqui na tela, senão ia ficar um emaranhado danado. Então eu botei 3 máquinas aqui representando cada laboratório, laboratório 4, 5, 6 e laboratório de redes. Esse aqui é o nosso bloco 1. Na prática, a gente só tem um controlador de domínio, uma única máquina aqui. E nós temos aqui o Primary Domain Controller, que é o controlador de domínio primário. Ele é responsável pelo controle do que cada computador pode acessar na rede, né? Cada usuário, o que ele tem de privilégio, os serviços que ele pode acessar, a internet, né? Ele tem um escopo de DHCP criado para fornecer endereços IP dinamicamente. Então, aqui eu representei vários servidores, mas na nossa prática eu tenho um rack, o laboratório de redes, com um grupo de suítes, um conjunto de suítes interligados e que são responsáveis por fazer a ligação de todos os equipamentos da rede. E todo esse domínio é controlado por um computador com o serviço DHCP e um serviço DNS rodando, além, é claro, do controlador de domínio primário. Então, para começar, o que seria um servidor? Para que eu preciso de um servidor na minha rede? Então, servidor em informática, galera, é um termo usado para um equipamento que ele tem algum sistema de computação centralizada e que ele é capaz de fornecer serviços de uma rede, numa rede de computadores, no caso, que a gente chama de clientes. Então, cada computador na rede seria um cliente desse servidor que fornece nada mais nada menos do que serviços. Quais serviços? DNS, DHCP, de firewall, um servidor web, um mail server para enviar e receber e-mails, ou servidor de arquivos, que é para compartilhar arquivos ou pastas em uma rede. Então, esses serviços eles podem ser de naturezas distintas, como esses exemplos que eu acabei de citar, pode ser arquivos, correio eletrônico, até fax, por exemplo. Então, os servidores eles podem fornecer várias funcionalidades e muitas vezes esses servidores eles podem ser chamados de servidores de serviços. E aí ele compartilha dados ou recursos de um sistema entre vários clientes de uma rede. Então, ele desempenha vários papéis para um cliente. Então, um único servidor ele pode servir para vários clientes e em um único cliente pode usar vários servidores. Então, um processo cliente pode ser executado no mesmo dispositivo ou pode se conectar através de uma rede para um servidor em um dispositivo diferente. Então aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, falar um pouquinho de servidor de fax, por exemplo, que é para envio e recebimento de fax. Então ele serve para transmissão e recepção automatizada de fax pela internet. E ele disponibiliza também a capacidade de enviar e receber e distribuir fax em todas as estações da internet. Por que isso é importante na empresa? Hoje não é tão usado, isso já caiu em desuso, porque antigamente a gente utilizava
esse tipo de serviço para passar fax. Então, um computador enviando fax para um telefone que recebia e imprimia numa folha e saía em cima de uma mesa de escritório do outro lado. Então, esse serviço já não está mais tão em uso assim. Então, nós temos também servidores de arquivos, que eles são são servidores que armazenam arquivos de diversos usuários na rede. Nós temos servidor web, que é responsável por armazenar a página de um determinado site, que podem, por acaso, ser requisitados pelos clientes através do browser. Servidor web, por exemplo, uma empresa contrata uma empresa de desenvolvimento de páginas web e ele tem um servidor web, que no caso, aqui na nossa topologia eu estou representando por uma máquina específica. Ele é responsável por armazenar essas páginas e toda vez que um cliente abre o seu browser, o seu navegador de internet, pode ser o Chrome, o Internet Explorer, toda vez que ele digitar o endereço do site que está hospedado aqui no servidor, ele vai buscar a página aqui dentro e vai exibir no browser desse servidor. Esse servidor não vai hospedar apenas um site, ele pode hospedar vários sites, né? Nós temos servidores de e-mails, que ele pode ser responsável pelo armazenamento, envio e recebimento das mensagens de correio eletrônico. Aí nós temos alguns protocolos utilizados, serviços utilizados, né? Como, por exemplo, nós temos o POP, que ele é responsável por baixar as mensagens no servidor e armazenar por padrão na máquina local. Nós temos o IMAP, que ele é responsável por simplesmente armazenar num servidor, enviar e receber essas mensagens e ficar armazenado em um servidor local ou na internet. Pode ser o SMTP, que é responsável por enviar os e-mails. E nós temos diversos protocolos responsáveis aí por envio e recebimento de e-mails. Nós temos servidor de impressão, que é responsável por controlar pedidos de impressão de arquivos de diversos clientes, uma rede. Imagina que eu tenho aqui um servidor de impressão e esse servidor tem várias impressoras instaladas que pode prover serviço de impressão para todos os clientes de uma rede. Ele, inclusive, é capaz de controlar uma fila de impressão, dizer quem tem prioridade na hora de imprimir um documento, né? Por exemplo, o gerente ele vai ter uma maior prioridade do que alguém lá do setor de almoxarifado, por exemplo, na hora de imprimir um documento. Então ele faz todo esse controle de impressão. O cliente manda, o pacote vai, passa pelos dispositivos de conexão da rede, chega no servidor, o servidor processa essa informação, envia para a impressora responsável, faz todo o controle da impressão. Inclusive as regras que vão estabelecer quem tem prioridade na fila de impressão e quem não tem. Isso, inclusive, é controlado por níveis. Eu tenho servidores de banco de dados. Esses servidores são responsáveis por manipular informações contidas em um banco de dados. Normalmente, um servidor web, ele é um servidor também de banco de dados. Aí pode ser um MySQL, um servidor SQL, um PostgreSQL. Então, nós temos vários tipos de servidores, serviços aí para bancos de dados que são gratuitos. Os servidores DNS, né? O servidor que eu representei aqui na topologia seria esse servidor, que na prática, esse serviço DNS também está embutido no nosso controlador de domínio primário aqui na rede Senai, e ele é responsável por traduzir os nomes dos endereços digitados lá nos browsers, né? Que a gente chama de URL. Ele traduz aquela URL que a gente digita em endereço IP, para que seja possível o nosso computador cliente localizar na internet quem é o dono daquele nome, daquele domínio. Então, exemplificando aqui, eu abro aqui o meu navegador e digito aqui google.com.br. Através dessa URL, o serviço de DNS cria um pacote de quê? De consulta ao nosso servidor. Então seria basicamente uma máquina cliente abrindo o navegador, digitando uma URL qualquer, e essa URL gera um pacote que a gente chama de pacote de consulta de DNS. Então ele vai enviar esse pacote
com destino ao nosso servidor de DNS, que é quem vai tentar traduzir esse nome para um endereço IP válido, para que seja possível encaminhar esse pacote para a abertura do site. Então, como é que funciona isso? Ele faz o encapsulamento dessas informações, pega o segmento, faz o encapsulamento dentro do pacote, encaminha para o servidor DNS, ele tenta fazer a conversão dessa URL que a gente acabou de digitar neste servidor, que ele tem uma prioridade na resolução de nomes, na configuração aqui, pelo menos no nosso domínio. Ele tenta resolver. Se não é um nome de host local, ele encaminha para um DNS secundário, que aqui no nosso caso seria o 8.8.8.8, que é o DNS da Google. Então o DNS Google, ele vai na internet, aí nós temos basicamente 13 servidores na internet. Esses servidores, eles estão localizados em sua maioria nos Estados Unidos, né? Então existem centenas de servidores raiz, que a gente chama de root servers, no mundo inteiro, todos eles agrupados em 13 zonas de DNS raiz, das quais sem elas a internet nem funcionaria, porque precisa de alguém que consiga traduzir, que conheça essa URL e aponte para um endereço IP específico. Então, dessas centenas de servidores que existem na internet, 10 deles estão localizados nos Estados Unidos, 2 na Europa e 1 na Ásia. Então, para eu ter internet na minha máquina, eu tenho que ter necessariamente um serviço de DNS rodando. Tem outros, por exemplo, o servidor proxy, que é responsável, no caso aqui eu representei ele aqui na topologia por esse equipamento, esse servidor, que é um servidor que atua como um cache de armazenamento de páginas da internet recém-visitadas, aumentando a velocidade de carregamento dessas páginas, e quando o cliente aciona essa página novamente, ele carrega mais rapidamente. Além disso, ele pode trabalhar com regras, ou o que a gente chama de blacklists, que são carregadas no próprio servidor proxy, que quando esse servidor vai fornecer o serviço de internet, ele trabalha como um roteador de internet, ele verifica se aquela URL que o cliente está digitando não é uma URL que está na sua blacklist, ou seja, é um site, uma URL que é proibido, então o cliente não pode acessar. Se tiver na blacklist, ele vai ser bloqueado, como acontece com vocês no Senai quando tentam abrir alguns sites na internet. Então ele dá um retorno na página dizendo que houve um bloqueio por parte do proxy. Além disso, eu tenho também um servidor firewall, que você não pode confundir com o servidor proxy. O firewall também pode ser um provedor de internet? Sim, ele pode. Mas nunca confundir proxy com firewall. O firewall ele trabalha até na camada 4 do modelo OSI. Né? Então ele trabalha com interface de entrada e saída, ele trabalha com endereços IPs. Imagina que eu quero aqui bloquear tudo que seja gerado de tráfego dessa máquina, então ela vai ter um IP específico. Eu crio uma regra aqui no meu firewall dizendo que o IP desta máquina, toda vez que encaminhar um pacote saindo pela interface ETH0 do meu firewall, com destino à porta 80, que é a porta HTTP, com destino à internet, esse pacote seja bloqueado. Então, eu crio essa regra no meu firewall para bloquear pacotes com algumas características que eu determino dentro dessa regra. Aí eu tenho várias cadeias que são responsáveis por filtrar esses pacotes antes de fazer o encaminhamento, ou quando vai entrar por uma interface, ou quando ele vai sair. A diferença do firewall para o proxy é que o proxy ele atua na camada de aplicação, então ele consegue identificar as URLs através da blacklist e identificar se é uma URL permitida ou não, para permitir o tráfego ou não. E o firewall, você cria várias regras
que são difíceis de gerenciar. Se você quiser transformar o seu firewall em um proxy, você vai ter que criar inúmeras regras específicas, dizendo portas de entrada, especificando porta de entrada, porta de saída, endereço IP de origem, endereço IP de destino, né, o tipo de protocolo. Então ele vai atuar até na camada 4 do modelo OSI. E o DNS fica muito mais fácil, o proxy fica muito mais fácil de você fazer esse controle de acesso a uma rede externa, no caso a internet, porque ele inclusive consegue gerar logs que vão ser suficientes para você analisar e identificar quantas pessoas, quais rushes na minha rede, do meu domínio, tentou acessar uma URL específica e se isso foi permitido, se foi bloqueado, inclusive consegue identificar se um usuário específico conseguiu acessar o site ou se foi bloqueado. Então é um serviço muito mais completo e mais fácil de você gerenciar. O firewall já é mais para você dizer se uma aplicação pode ou não acessar determinado serviço, né? Você pode permitir uma aplicação de acessar a internet ou não, recurso de uma rede interna, ou se pode ser acessado ou se não pode ser acessado, ou seja, se bloqueia ou se permite. Bom, eu tenho também servidores FTP, né? Esses servidores FTP, que é o File Transfer Protocol, ele é responsável por fazer transferências de arquivo entre um servidor e um cliente. Então ele permite acesso de outros usuários a um disco rígido ou um servidor específico, e esse tipo de servidor armazena arquivos para dar a eles acesso pela internet a uma rede privada. Eu tenho vários tipos de serviços, né? Como eu falei, eu tenho o proxy, o FTP. Eu vou excluir esse daqui porque ele não vai ser usado no momento. Nessa primeira videoaula, seria mais para falar desses serviços, né? Dos servidores, né? Falar o que é um domínio. Então, o que seria um domínio, o que é uma floresta. Um domínio seria basicamente uma estrutura interna de uma rede. Por exemplo, aqui no Senai nós temos o nosso domínio CEP-JSN, que é representado por todos esses equipamentos que vocês estão vendo aqui, os nossos laboratórios, os nossos equipamentos, as permissões que eles têm dentro do meu domínio. Então, controlador de domínio é um servidor que responde a várias requisições de segurança de autenticação, ou seja, login, verificação de permissão e etc., dentro de um domínio Windows ou Linux. Então, o domínio é um conceito que foi introduzido na época do Windows NT, em que um usuário ou vários usuários podem ter acesso a uma série de recursos de computador com o uso de uma única combinação de nome de usuário e senha. Então, através desse usuário e senha, o controlador de domínio, né, que é esse cara aqui, vai permitir que um usuário ou um computador acesse vários recursos ou um recurso da rede, inclusive internet. Então, o servidor Windows ele pode ser um dos três tipos: controlador de domínio do Active Directory, ele pode ser servidor membro do Active Directory e pode ser um servidor standalone, que a gente chama de servidores do grupo de trabalho do Windows. Então, o termo servidor Active Directory é porque, por vezes, ele é utilizado pela Microsoft como sinônimo de controlador de domínio, mas é o termo que é um pouco desencorajado atualmente. E aí, pessoal, que nós já conhecemos o domínio, faltou falar da floresta. Então, o que seria uma floresta, né? Quando você vai lá, instala uma função de recurso de Active Directory lá no seu servidor, Windows Server 2012, você tem a opção de criar uma floresta ou utilizar uma floresta existente. Então, o que seria essa floresta? Essa floresta basicamente é um conjunto de domínios
que de forma automática ela tem um relacionamento de confiança e compartilha um único catálogo global, ou seja, um catálogo de usuários, de unidades organizacionais, de domínios dentro de uma rede específica, dentro de um domínio em uma rede específica. Então, quando os domínios eles têm uma relação de confiança, as contas do domínio confiável elas podem obter acesso a recursos no domínio confiante. E aí o grupo de administradores de empresa no domínio raiz da floresta, ele pode gerenciar a floresta inteira. Então, aí, em vários casos, apenas um único domínio ele é necessário para a implementação do Active Directory na companhia, na empresa no caso. Então, quando vários domínios eles são necessários, eles são organizados em várias florestas, representadas aqui nessa figura. A figura não está muito boa, eu baixei da internet, mas dá para a gente entender um pouco do que seria essa floresta, o que seria uma árvore. Então eu tenho um catálogo global, onde estão aqui os usuários, as unidades organizacionais, eu tenho aqui os clientes, as contas de usuários com suas respectivas senhas, seus acessos, as GPOs criadas, e eu tenho uma árvore que eu posso ter vários domínios. Então, quando a gente fala uma relação de confiança entre domínio, é quando você tem, no caso, a Findes, por exemplo. Vou pegar aqui a Findes como exemplo. Ela tem vários domínios. Ela tem o domínio CEP-JSN, que é o Senai Civit. Ela pode ter o domínio do CETEC, que é o Senai Vitória. Ela pode ter o domínio lá do Araçás, do Senai Araçás. E tudo isso forma uma árvore de domínios. Isso tudo controlado numa floresta com vários domínios. Quando as companhias elas são muito grandes, existe a necessidade de ter vários domínios. No caso, a Fins é uma grande companhia. Inclusive, ela tem domínios em Aracruz, Linhares e etc., no estado inteiro. Só que existe uma observação a fazer aí. Os domínios da floresta, eles não confiam diretamente uns nos outros. Né? Um domínio não confia no outro domínio. Então, os relacionamentos de confiança que eles são transitivos entre esses domínios, eles são usados para criar florestas nas quais todos os domínios eles são confiáveis. E aí, em alguns casos, devido às complexas estruturas empresariais, como no caso a Findes, várias árvores são necessárias na floresta. E aí, por exemplo, CEP-JSN.Senai e CETEC.Senai, eles poderiam ser uma segunda árvore usada pela mesma organização, no caso a Findes. E aí o primeiro domínio criado na floresta é o domínio raiz da floresta. E aí todos os outros domínios de uma floresta, eles compartilham as mesmas informações de configuração e de esquema dentro de uma floresta. Então a gente já conhece o que é um servidor, para que ele serve, né? Um servidor nós vimos que pode ser qualquer equipamento fornecendo um serviço, um software instalado nele, uma aplicação. Né? Nós vimos que pode ser um servidor DNS, servidor proxy, servidor firewall, servidor web, servidor de arquivos, de impressão, vários tipos de servidores, servidor de fax. Né? E aí, o que nós vamos fazer numa próxima videoaula, dentro desse cenário que eu criei aqui, dentro dessa topologia, representar o que realmente acontece aqui no domínio Senai. Tentar fazer um passo a passo de tudo que nós executamos em prática, virtualização do domínio que foi criado, vocês criaram nas máquinas de vocês, cada máquina que vocês utilizaram para acessar o controlador de domínio, as regras, as GPOs, e a gente vai fazer isso nas próximas videoaulas. Como no nosso cenário real do Senai, eu não uso vários servidores com aplicações distintas, eu uso apenas um servidor, que é o nosso controlador de domínio, então ele tem o DNS e um escopo DHCP criado. Então eu tenho aplicação de recurso primário Domain Controller, que controla o nosso domínio. Ele tem um DHCP, que é um software instalado no servidor, um recurso que a gente adiciona lá no nosso AD. E nós temos aqui também o DNS,
que é quem faz a conversão de nome para endereço IP e vice-versa. Então, vou excluir esses aqui, tentar representar o nosso cenário aqui da melhor forma possível. Vou excluir esses aqui também. Então, vejam bem que eu tenho aqui o nosso rack com os equipamentos de conexão da nossa rede interna. Tenho o meu servidor, que no caso é um primário do MyController, o controlador de domínio primário, com o serviço DNS e com o serviço de DHCP. Né? Eu esqueci de falar do DHCP, vou complementar agora, aproveitar o ensejo. Então, o DHCP seria distribuição dinâmica de endereços IPs para vários hosts em uma rede. Para que serve esse serviço DHCP? Para evitar que um administrador de rede ele tenha que configurar manualmente cada endereço IP em cada máquina na rede. Imagina que no Senai eu tenha 300 máquinas e o André, que é o nosso suporte da rede, ele tem que vir incluindo esses IPs manualmente em cada máquina. No caso do DHCP, o escopo tem criado dentro do nosso primário do MyController, ele tem essa aplicação DHCP rodando nele, e aí quando cada máquina na minha rede ela entra na rede, ou seja, ela é plugada na rede, ou quando se liga essa máquina, ela faz um broadcast para descobrir quem seria um servidor, se tem um servidor DHCP na rede. Então ele manda esse pacote através dos equipamentos de conexão de rede, ele chega até o servidor e ele é feito em 4 etapas. Então o cliente gera um pacote de descoberta, que a gente chama de discover. Esse pacote trafega até o servidor, que se identifica na rede como sendo um servidor DHCP responsável por distribuir endereço. Ele tem inclusive um escopo criado e ele diz o seguinte: agora eu posso te oferecer um IP que está dentro do meu escopo. Então ele está reservado, não tem ninguém usando, e ele é o próximo IP que eu posso distribuir. Então ele vai fazer um DHCP offer, que nada mais é que uma oferta de um endereço. Essa oferta vai trafegar até o cliente recebe esse pacote e gera um DHCP request, ou seja, uma requisição. Ele fala, ó, pode reservar esse endereço para mim, que eu vou registrar aqui na minha interface de rede, interface de conexão de rede. Responde essa requisição para o servidor. Quando essa requisição chega no servidor novamente, ele faz um DHCP ACT, ou seja, um DHCP Acknowledgement, que é a confirmação da reserva para esse cliente, esse servidor IP, esse endereço IP. Então esse endereço IP vai passar a ser reservado para esse cliente, vai ser como um aluguel de endereço que vai valer por 72 horas, por 48 horas, depende de como está criado o seu escopo. E a gente vai fazer isso separadamente através das próximas videoaulas. Então o que nós vamos fazer agora, na próxima videoaula, seria formatar a máquina, subir um servidor, configurar o hostname, fazer as pré-configurações, né? Um hostname, um endereço IP, né? Para essa máquina, porque ela tem que estar dentro de uma subrede. Vamos configurar uma máscara de subrede, um DNS primário e secundário, e vamos inclusive configurar algumas opções para fazer acesso remoto nesse servidor. Então seria praticamente subir o servidor, instalando o sistema operacional, adicionando as funções e recursos necessários para que ele funcione como DHCP, como DNS e controlador de domínio primário. Então é isso, para essa primeira videoaula é para conhecer esses serviços, né, para que vocês consigam aí assistir 10, 15, 20 vezes, quantas vezes forem necessárias, para que você tenha um bom desempenho aí nas aulas práticas a partir de hoje. Beleza? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Qualquer coisa vocês podem pesquisar sobre os termos que eu utilizei aqui para essa videoaula na própria internet ou nos materiais que eu costumo disponibilizar lá na plataforma Canvas. Beleza? E até a próxima.